Boa noite. Nós somos o grupo responsável pela apresentação do parasita Taenia multiceps coenorus cerebralis. Os alunos que compõem o nosso grupo são Arthur Lorenzoli Locatelli, Beatriz Ocoloto Moté, Débora Machado, Maria Eduarda Toneto Souza e Pedro Gonçalves de Moraes Boechat. Aqui nós temos a informação de um breve sumário, ao qual engloba todas as informações que nós iremos apresentar nessa breve apresentação. Um pouco da introdução, um pouco sobre esse Taenidiué, que neste trabalho nós exploraremos os aspectos fundamentais da Taenia multiceps, seu ciclo de vida e a fase larval denominada coenorus cerebralis. Compreender a fisiopatologia dessa infecção é crucial para sua prevenção, controle e tratamento eficazes. Ao longo deste trabalho, mergulharemos nas diferentes etapas do ciclo de vida do parasito e examinaremos as implicações que ele pode ter tanto na saúde animal quanto na saúde pública. Apresentando um pouco a Taenia multiceps, a gente tem que é um taenídeo cestoide, que mede de 40 a 100 centímetros de comprimento, e ele apresenta um escólex com 0,8 milímetros de diâmetro. Além disso, apresenta 4 ventosas com um rostelo com anel duplo em cada uma delas, promovendo a sua fixação. Tem como seus hospedeiros, tanto intermediários e definitivos, a gente tem os hospedeiros intermediários, ovinos, bovinos, veados, suínos, equinos, camelos, humanos e primatas, e como hospedeiros definitivos, os felinos e os canídeos no geral, com cães, raposas, coiotes e chacais. Falando um pouco sobre o ciclo de vida desse parasita. A Taenia multiceps é um cestoide, como já dito, reconhecido por parasitar o intestino delgado de animais carnívoros domésticos, incluindo felinos e canídeos, sendo essa uma espécie heteroxena. Obrigatoriamente, ela depende de um hospedeiro intermediário e de um hospedeiro definitivo, para completar o seu ciclo de vida, tendo como hospedeiros intermediários, como já dito, os ovinos, os bovinos, os suínos, os veados, os camelos, os humanos e até mesmo primatas. O seu ciclo de vida, ele é caracterizado por diversos estágios de desenvolvimento e migração do parasito entre esses hospedeiros. O ciclo de vida desse parasito se inicia após o período de 40 a 60 dias, em que o hospedeiro definitivo libera cerca de 3 a 4 proglotes grávidas, as quais carregam em seu interior ao menos 37 mil ovos. E pode excretar também junto dessas proglotes grávidas ovos que estavam no interior do intestino delgado desse hospedeiro definitivo que foi liberado pelas proglotes grávidas e que será excretado nas fezes do hospedeiro. A partir desse momento, de contato das fezes do hospedeiro definitivo com o meio externo, a, a promoção da contaminação do ambiente. Essas proglotes grávidas e ovos possuem uma durabilidade no meio que está intimamente relacionada à condição expressa pelo meio em si. Por exemplo, um meio úmido. Esses ovos contaminados podem se estabelecer por até 3 meses. Já em um local mais árido, mais seco, eles podem ser considerados viáveis em torno de 12 a 15 dias, até que o hospedeiro intermediário venha ingerir e se contaminar. Novamente no ciclo, o intestino delgado do hospedeiro intermediário ocorre a eclosão da oncosfera dos ovos, que viaja pela parede intestinal e atinge o sistema nervoso central por meio da corrente sanguínea. Lá acontece o encistamento e amadurecimento, onde essas larvas passarão a ser chamadas de metacestoides. O ovo passará a ser uma larva através do encistamento, que será denominada larva metacestoide. Essa metacestoide, ela pode suceder também em tecidos subcutâneos, intramusculares, em áreas peritoneais, como por exemplo o coração, o pulmão, de ovinos e caprinos. Essa oncosfera, que viaja pela parede intestinal do hospedeiro intermediário, se desenvolve no dia 8 ao 10 após a infecção, atingindo o sistema nervoso central por meio da corrente sanguínea
e depois ela migra ativamente no sistema nervoso central do dia 10 ao 33º dia, para chegar ao seu destino final, podendo ser em tecidos subcutâneos, intramusculares, áreas peritoneais e principalmente no sistema nervoso central. A partir do 40º dia, essa oncosfera transforma-se em uma vesícula piriforme, com protoescólices que após 2 meses estarão do tamanho aproximado de uma cereja. Após 3 meses de infecção, o cisto sofre o amadurecimento com o protoescólix formado, passando a ser denominado de coênulos. O ciclo de vida ele está completo quando o hospedeiro definitivo ingere esse coênulos presente em ovinos contendo esse protoescólix maduro. Então, a contaminação do hospedeiro definitivo ela vai se dar principalmente pela ingestão dos ovinos contaminados com a larva do coênulos em seu sistema nervoso central. E essa larva ela vai se instaurar no intestino delgado dos hospedeiros definitivos. Bom, agora eu vou citar sobre a epidemiologia. Primeiramente, sobre a sua distribuição geográfica. A Taenia multiceps é encontrada globalmente, porém sua disposição gráfica varia em diferentes partes do mundo. A sua presença é mais comum nas áreas de criação de animais como ovinos e bovinos, e são predominantes onde há presença de hospedeiros definitivos, como cães e gatos. Ela tem preferência por climas úmidos e temperados, onde favorece a sobrevivência dos ovos e estágios larvais do parasita. Os locais onde temos essas condições e ocorre a infecção em si são a América do Sul e do Norte, engloba Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e também no Brasil. E já na Europa temos a Itália, a Espanha, a França e a Grécia. Na Ásia, a gente tem a Índia, China, Irã, Turquia e temos a África também. Bom, como já foi citado, os hospedeiros, os definitivos, são o cão, a raposa, o ovino, o coiote, o chacal, que são portadores da forma adulta do parasita, denominada Taenia multiceps, que parasita o intestino delgado do hospedeiro definitivo. E os seus hospedeiros intermediários são os ovinos, bovinos, caprinos, cervos, suídeos, equinos e o homem, que são infectados pela ingestão de ovos embrionados da Taenia multiceps, que eclodem e liberam a larva denominada Coenurus cerebralis, que atravessa a parede intestinal e migram por diversos tecidos, incluindo cérebro, músculo e outros órgãos. A infecção que acomete o homem é decorrente do consumo de carne crua ou mal cozida de animais intermediários infectados. E, no geral, a infecção ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados, como ovos da Taenia multiceps. E para a gente reduzir essa disseminação, é essencial promover práticas de criação de animais seguras e higiênicas. E também o consumo, o homem, já o consumo de carne devidamente cozida e de procedência segura, uma carne de qualidade. E também nós precisamos tratar os animais infectados, Em geral, isso é muito essencial para que não ocorra mais a disseminação. Agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas clínicos. A Taenia multiceps é um parasita que acomete principalmente hospedeiros intermediários, como, por exemplo, bovinos e ovinos, onde causa a Coenurus cerebralis, uma infecção que é caracterizada por cistos nos cérebros. Já nos hospedeiros definitivos, que são geralmente cães e gatos, não têm sintomas significativos, porque seu ciclo de vida finaliza no intestino delgado. Bom, a gente vai começar a falar sobre a fisiopatogenia da infecção por Taenia multiceps, que é um processo complexo que vai envolver diversos estágios e consequências, principalmente para o hospedeiro intermediário, que é o mais acometido pelo parasito. Neste contexto, a gente vai explorar os principais aspectos deste ciclo patológico, desde a ingestão de oncosferas até o desenvolvimento do parasita e as suas implicações. A infecção começa, como a Bia já falou, quando o hospedeiro intermediário ingere ovos da Taenia multiceps. E dentro do sistema digestivo desse hospedeiro, esses ovos vão eclodir e vão ser liberados as oncosferas, que vão ser uma fase larval do parasita.
Aí, em seguida, essas oncosferas elas vão atravessar a parede intestinal. Isso vai causar lesões na parede intestinal. Após causar essas lesões e conseguir transpassar a parede intestinal, ela alcança a circulação sanguínea e assim ela vai chegar no seu local de preferência, que é o sistema nervoso central e o periférico, né? O cérebro e a medula espinhal, mas ela também pode ir para outros órgãos. Então, a infecção pela Taenia multiceps, ela vai passar por duas fases, a fase aguda e a crônica. A primeira é a fase aguda, que ela vai ser desencadeada pela migração das oncosferas, desde a parede intestinal até no cérebro, né? Que ela vai ocorrer de 10 a 33 dias após a infecção. E durante essa fase de aguda, os sintomas, eles são gerados, que a gente vai ver no animal, eles são principalmente gerados por uma resposta inflamatória aguda no encéfalo e por reações tóxicas e alérgicas no mesmo. Por exemplo, a gente tem a ataxia e a hipimetria, que vão ser causados pela resposta inflamatória do cérebro a esse agente que está entrando naquele ambiente. E não tanto pela ação mecânica que as oncosferas fazem no cérebro. Durante uma inspeção que a gente pode fazer após a morte do animal, a gente pode ver múltiplos focos lineares amarelo-avermelhados da inflamação purulenta que dão esses indicativos dessa migração parasitária e também da inflamação no cérebro. Após a fase aguda, os animais eles podem entrar num período de quiescência. Seria uma pausa que pode durar de 1 a 10 meses. Durante esse intervalo, o parasita ele vai se desenvolver e o cisto ele vai se encistar e vai se desenvolver. E após esse intervalo, vai se iniciar a fase crônica da doença causada pela larva da Taenia multiceps, que é caracterizado pelo crescimento lento e progressivo dos cenuros. Um cenuro ele chega de 5 a 6 centímetros. Esses cenuros estão localizados no cérebro, no encéfalo desses animais. Então, isso consequentemente vai gerar uma pressão e o deslocamento do encéfalo. E isso vai ocasionar diversas patologias, diversos sinais e sintomas clínicos, como enfraquecimento de ossos ao redor destes cistos, que vão ter ali áreas de infecções, dores de cabeça pela pressão, e sintomas neurológicos, como ataxia, a hipermetria, cegueira e desvio de cabeça para o lado do cisto, que pode ser observado devido a compressões exercidas pelo parasita nas áreas responsáveis por receber os estímulos motores e sensoriais, como é no caso dos olhos. Aí nessa imagem, a gente tem 4 imagens que a gente pode identificar várias coisas. Na primeira, que está descrita como uma letra A gente pode ver múltiplas áreas com manchas lineares em tons de vermelho e amarelo. Essas linhas, elas sinalizam uma inflamação purulenta e também a necrose. Esses marcadores indicam a migração dessas larvas parasitárias no encéfalo dos ovinos, durante a fase aguda da cenurose. A imagem B é uma representação visual de um cisto, que é a estrutura característica associada à infecção, naquele período de quiescência, onde o parasita ele vai lá e se incista. E a C a gente tem um aumento notável na espessura do crânio, resultante do crescimento gradual do parasito no sistema nervoso central, durante a fase crônica da doença. Já a última imagem, que é a D, a gente pode ver a presença de vários coênures num cérebro de ovelha, certo? Que é evidenciado na imagem. Essas observações visuais são fundamentais para a gente compreender e entender os diferentes estágios, como a gente falou, de infecções pela Taenia multiceps, e também são cruciais para o diagnóstico e tratamento dessa condição complexa. Aí, possíveis excitamentos em outros órgãos, como eu já citei, ela pode ir também para o tecido subcutâneo, intramuscular, para o peritônio, como a Bia também citou no ciclo de vida, o tecido subcutâneo e o intramuscular, e ambos vão causar nódulos sensíveis e móveis. Agora, a fisiopatogenia no hospedeiro definitivo do verme adulto, nesse caso, vai ser a fisiopatogenia do verme adulto, que vai ocorrer no seu hospedeiro definitivo. Geralmente vão ser canídeos, onde raramente vão causar doenças graves, e apenas em filhotes pode causar em filhotes doenças graves, mas nos outros não é tão comum. Os sinais clínicos desses hospedeiros, eles vão depender de vários fatores, como o grau de infecção, a idade do hospedeiro, a condição desse hospedeiro e a raça do animal.
A Taenia multiceps vai se alojar no intestino delgado e, se alojando, ela interfere na absorção intestinal, causando sintomas como esgotamento, mau hálito e outros que já foram citados. Em alguns casos, pode causar traumas às paredes do intestino por se aderir com os ganchos, os rostelos que a Bia citou também. Isso causa traumas, que podem levar a cólicas e outros sintomas. E, devido à quantidade de parasitas no intestino, a gente pode ter a obstrução do intestino. Devido à alta quantidade de parasitas, isso pode ocasionar a obstrução do intestino. Existem 2 métodos empregados para diagnosticar a doença nos caninos, né? Nos hospedeiros definitivos. O diagnóstico clínico é realizado por meio da identificação de sinais de teníase e pela observação de proglótides nas fezes. Já o diagnóstico laboratorial envolve a realização de exame parasitológico do cão, utilizando o método de sedimentação para detectar a presença dos ovos novamente nas fezes. O diagnóstico da infecção em ovinos e caprinos, que são os hospedeiros intermediários, é complicado, já que depende de sintomas neurológicos evidentes, tais como peculiaridades no andar, movimentos incoordenados, paraplegia ou hiperestesia. Na maioria dos casos, o diagnóstico é definido somente no exame pós-morte, justamente porque, quando é apresentado esses sinais neurológicos, a doença já está num estado muito avançado, que muitas das vezes não tem como salvar o animal mais, ou vai gerar uma perda econômica muito grande para o produtor, que vai acabar não valendo a pena. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética também se mostram eficientes quanto à precisão na localização dos cistos na superfície do crânio, como a Maria também citou, mostrando na imagem. Sintomas da cenurose cerebral geralmente se manifestam em animais jovens. No entanto, animais com imunidade defasada, como animais criados isoladamente, podem desenvolver cenurose quando adultos. Em relação ao tratamento da Conero cerebralis, o mais eficaz é o tratamento cirúrgico, fazendo a remoção do cisto que se localiza no cérebro. Mas, quando já atinge o sistema nervoso central, na maioria dos casos, não há tratamento, por ser um caso mais avançado. Portanto, existem medidas preventivas, como, por exemplo, o uso de antihelmínticos e acompanhamento clínico adequado. Já no controle, é bem difícil nos animais de produção, porque o prognóstico, na maioria dos casos, é a morte, como eu já falei anteriormente, porque fica muito inviável para o produtor fazer o procedimento cirúrgico, que tem demonstrado bastante sucesso para combater essa doença, mas é completamente inviável para o produtor, porque só se for um animal de um valor econômico extremamente agregado ou de uma genética muito boa, porque senão não vale a pena, ainda mais no pastoreio, que são vários animais, e fica muito inviável. Controle de coenos cerebralis e Taenia multiceps, né, consequentemente, é obtido garantindo que cães de pastoreio, os mais acometidos, não tenham acesso a cabeças de ovinos ou de caprinos infectados abatidos. É necessário, então, que as carcaças sejam cremadas o mais rápido possível. Em regiões endêmicas para a cenurose, a vermifugação regular dos cães, que aí, no caso, essa vermifugação é de 6 a 8 semanas, a cada 6 a 8 semanas, com antihelmíntico efetivo, torna-se necessária, porque dessa forma é reduzida a contaminação do ambiente, podendo até acarretar na ruptura do ciclo parasito, que resulta no extermínio da doença naquela região. Aí aqui são alguns benefícios, que no caso é a redução da prevalência da infecção, como eu falei anteriormente, e a melhoria da saúde animal, com a diminuição das perdas econômicas.